Bom dia, minha gente! Boa sexta-feira para todo mundo. Como eu tinha combinado com você, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os altos e baixos da vida. E para falar sobre esse assunto, tem uma jornalista, uma vlogueira, que é a Julia, a Jojo, que tem um canal no YouTube que chama Jojo de Prazer, que fala sobre questões da vida, sobre crises existenciais, sobre dúvidas, sobre desenvolvimento humano, sobre a vida como ela é. E tem um dos vídeos dela que fala assim, que é muito interessante. Eu gosto muito do conteúdo dela. Ela é super espirituosa e ela traz as experiências dela com tanta propriedade que servem de aprendizado pra gente. E a ideia é exatamente essa. A ideia aqui não é a gente falar de especialista para especialista, mas de gente para gente. A ideia é que eu possa trazer experiências que eu tenha vivido e aprendizados que eu tenha colecionado, assim como ela faz, e que vocês também possam aprender com isso, né? Então, é para isso que serve a nossa condição de racionalidade, para que a gente possa aprender também assistindo a experiência do outro. E ela traz em um dos vídeos, ela fala sobre a nossa inquietação e o nosso desconforto grande quando a gente tem um alto e um baixo da vida. Quando a gente passa por mudanças, a gente vai sempre buscando que as coisas fiquem da mesma forma. E ela fala de relacionamentos afetivos com bastante frequência, olhando bastante para o lado da mulher, mas também para o ser humano de uma maneira geral. E ela fala assim, a gente sempre quer as coisas para sempre. A gente começa tudo e investe energia nas nossas ações pensando no para sempre. E o para sempre não existe, né? Não existe porque a mágica do viver é que nós recebamos estímulos diferentes e que a gente possa evoluir, e que a gente possa se transformar e que a gente possa se desenvolver. Portanto, essa estabilidade do para sempre é uma condição que inexiste na vida. E isso não é uma característica dos tempos atuais. Isso é uma característica do viver. Então, a história de que é importante a gente se adaptar, que aquele que se adapta mais rápido é aquele que tem maiores condições de estar à frente, isso também não é uma novidade. Não é uma novidade que se a gente errar rápido, aprender rápido e se reposicionar, a gente vai ter mais vantagem do que quem não fizer isso, né? Isso já era dito há muito tempo atrás. Darwin já falava sobre as questões de adaptação e evolução. E hoje a gente vive isso com uma urgência diferente, porque a gente não tem tanto tempo assim para se adaptar. Mas eu vim hoje aqui para contar para vocês como é que a gente funciona do ponto de vista de dinâmica psíquica. A gente olha, tem um cachorro participando do nosso vídeo. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Ele tá meio chateado. Não sei se vocês percebem, mas a gente tem uma dinâmica, um desejo, em investirmos energia em padronizar situações, entender como essas situações funcionam, para que a gente possa programar o nosso padrão de comportamento e assim passar pela situação de uma maneira mais tranquila, menos desgastante, menos estressante. Então, essa dinâmica é uma dinâmica instintiva e é a nossa vantagem competitiva enquanto animais racionais.
Eu olho para a situação, eu consigo entender como ela funciona, eu consigo entender o que ela precisa de mim, eu aciono esses recursos internos, desenvolvo um padrão de comportamento e lido com aquela situação. Quanto mais eu experimentar aquela situação, melhores e mais rápidas e de maior qualidade serão as minhas respostas para ela. Quando as situações são novas, eu preciso de um tempo maior, tanto para acessar os recursos que já existem, quanto para desenvolver novos recursos partindo daqueles recursos internos que já existem, porque é exatamente desse jeito que acontece o nosso aprendizado contínuo e o nosso processo de adaptação. Ai, Simone, você está dizendo que a gente se adapta, e aí parece que adaptação tem a ver com acomodação, e são coisas muito diferentes. Adaptar é você olhar para a situação, estímulo, e ter condições de responder a ela numa velocidade que seja boa para você e para o ambiente. E esse processo, ele é evolutivo, ele não é um processo de acomodação, porque nesta dinâmica você está criando outras respostas na maioria das vezes melhores. E por que a gente está falando sobre isso hoje? Nós estamos falando sobre isso porque é da nossa natureza querer promover um ambiente estável, porque isso gera conforto para a gente. Quando eu olho para uma situação, imediatamente eu consigo dizer, tenho todos os recursos necessários para lidar com essa situação, isso produz um conforto emocional, sistêmico, psíquico, economiza energia física e orgânica. Então, a gente vive nesse movimento contínuo de mapear essas situações e estímulos, acessar os nossos recursos internos e trazê-los como padrões de comportamento para lidar com essas situações. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente tem muita, e a gente já falou sobre isso aqui em algum vídeo quando a gente estava falando sobre ansiedade. Hoje a gente tem muitas situações novas, muitas situações nas quais a gente precisa acionar os recursos que já existem e desenvolver outros recursos que ainda não existem e não estão prontos completamente para serem utilizados como padrões de comportamento para lidar com aquela situação. E aí, neste contexto, acontece a situação de ansiedade, de desconforto. Muitas vezes, nos últimos 18, 24 meses, nós tivemos situações assim mais de uma vez no dia. Muitas vezes, durante esses últimos 24 meses. E isso causa um estresse, gera um estresse. Simone, como é que a gente faz? Porque a gente não vai controlar como essas situações vão vir. A gente não vai controlar a velocidade em que o mundo está se modificando. O que a gente faz então? A gente se conhece. Você olhar para você e entender quais são os seus melhores recursos, quais são as suas principais alavancas propulsoras de um processo de geração de novos comportamentos é essencial para você lidar com situações que são situações novas ou desafiadoras para você. E esse processo de autoconhecimento passa não só por você visitar as questões em que você tem os recursos e consegue desenvolvê-los com muita facilidade, e aí a gente chama isso de talentos, né? Como também passar pelas situações onde você não tem os recursos, mas tem potencial para desenvolver as soluções, né? E aí a gente está falando de um espaço que ainda não foi ocupado, mas de uma musculatura que está pronta para ser utilizada, para ser desenvolvida.
como também dizer, puxa, aqui é o meu limite. Para esta situação, eu não tenho recursos e quando eu olho para dentro, eu não consigo acionar novas conexões para desenvolver estes recursos. Isso é enxergar a nossa vulnerabilidade. É olhar para ela, gente, de lupa. É olhar para ela sem ter vergonha dela. É acolhê-la do mesmo jeito que você acolhe os seus talentos. Aliás, os seus talentos, todos eles, sem nenhuma exceção, só existem porque as vulnerabilidades também estão lá. É feito sombra e luz. Um não existe sem o outro. E a gente precisa ter essa consciência. E precisa olhar para isso com generosidade para a gente mesmo. Olhar para você, entender, e este é o meu limite. Antes de você ter um ataque, né? Porque muitas vezes a gente aciona o nosso limite a hora que a gente ultrapassa o limite. E aí nós temos consequências físicas, consequências emocionais, consequências de produtividade, de relacionamentos. Então, você olhar e falar, puxa, isso aqui realmente eu não dou conta, e tá tudo bem não dar conta, e tá tudo bem não querer. Tem coisas que você olha e diz, eu não quero lidar com isso. Eu não quero... mas a gente precisa resolver tudo aquilo que é bom pra gente e pro outro. Não pode ser só bom pro outro ou para o ambiente. Este não pode ser um movimento de um lado só. Eu costumo dizer, e aí eu pensei em ter essa conversa com vocês, porque essa semana, em 2 situações, eu tive a oportunidade no meu trabalho de olhar para alguns problemas que a gente estava enfrentando, eu e meus clientes, em que a situação chegou onde chegou porque uma das partes não disse, espera um pouco, esse espaço aqui é meu, isso não está sendo saudável para mim. Porque supunha que o outro conseguia enxergar essa necessidade, esse limite dele. E isso não é óbvio, gente, não é óbvio. Se você não declarar, a sua necessidade e a sua expectativa não estão escritas na sua testa. E não está escrito na testa de ninguém. Poxa, mas ele me conhece há 30 anos. Será que ele não sabe? Às vezes ele não sabe. Às vezes ele não sabe. Só a gente sabe o que passa dentro da gente. E é importante que a gente aprenda a compartilhar isso para fazer a nossa vida melhor, para tornar o nosso espaço mais seguro. Porque é fácil a gente dizer assim, a Simone, nossa, me controla. A Simone é muito exigente. A Simone me enche de trabalho. Eu não tenho tempo para fazer mais nada. Trabalhar com ela é super desgastante, porque a Simone tem um ritmo muito acelerado e ela é sem paciência. Mas em algum momento você sentou com a Simone e falou para a Simone, Simone, desse jeito, neste ritmo, nesta pegada, não vai rolar. Não vou dar conta. E aí, será que a Simone entende que a cada vez que ela vem com uma demanda, essa demanda tá com um tempo inadequado, tá com informações insuficientes, tá com recursos até técnicos e de infraestrutura pobres? Será que ela percebe isso? Se você nunca disse isso para ela? Porque qual é a resposta que você dá à Simone? Eu entrego o que ela me pede. Bom, então a resposta está dizendo que tá tudo ok. Vamos olhar para a nossa dinâmica. É muito importante a gente olhar para a nossa dinâmica. O outro não enxergar as tuas necessidades e expectativas não significa que o outro seja ruim, que ele está fazendo de maldade, que ele está sendo sacana contigo. Às vezes
é um ponto cego, porque o conjunto de referências que ele tem é muito diferente do conjunto de referências que você tem. As vivências são diferentes, as necessidades e expectativas são diferentes. Então não é tão simples fazer isso, o outro entender. Vou dar um exemplo muito, muito rápido para vocês, e que foi um aprendizado assim, impactante para mim. Teve um dia, tá até no canal do YouTube, tem uma discussão sobre superação com uma colega de trabalho muito querida, e a gente estava discutindo superação, e antes da gente começar o vídeo, a gente fez um bate-papo e tal, para fazer o alinhamento do tema, e aí ela disse assim para mim, nossa, como a gente só olha para a nossa cultura de escassez, é muito reforçada, a gente só olha para aquilo que não tem, né? Pensa assim, por exemplo, nós somos educados dessa forma, a nossa educação formal é assim, né? Quando vem a nota e o fulano tirou 8, ninguém olha para todas as questões que construíram os 8 pontos. Todo mundo olha para as questões que construíram os 2 pontos que faltaram, né? E aí, quando ela disse isso, eu falei, meu Deus do céu, eu faço exatamente isso com meu filho. E sempre fiz. E nunca tive a sacada de falar, vamos ver aqui qual foi a coisa que você acertou, porque de repente, do mesmo jeito que você acertou aqui para construir 8 pontos, você pode usar exatamente essa mesma lógica, essa mesma dinâmica para construir os outros 2 pontos que faltaram numa próxima vez. Super aprendizado. Precisava dividir com vocês, porque esse é um olhar que pode fazer a gente enxergar dentro da gente mais alternativas, recursos e soluções do que a gente tem. Vamos olhar pra gente desse jeito, já é um ótimo começo. Um beijo grande para vocês, um excelente final de semana e a gente se vê por aí. Até mais!